E aí, meu chapa, tudo bem? Então, meus amigos, ultimamente não tá acontecendo muita coisa legal pra comentar, né? O último vídeo que eu fiz do My Conquister aqui ficou bem legal, eu gostei bastante do feedback de vocês, realmente fiquei muito feliz. Eu acho que aquele tem potencial de se tornar um dos vídeos mais vistos desse canal aqui ao longo prazo. E cara, bom, hoje eu quero comentar com vocês duas coisas, que foi a treta que aconteceu com o Flow essa semana. Pra quem não sabe, eu gosto muito do Flow, acho que não ficou muito aparente isso, né? Sei, só fiz uns 4 vídeos falando sobre o Flow aqui no canal. E cara, por que eu gosto muito do Flow? Eu gosto do Flow porque eles chamam geralmente pessoas que são muito influentes no meio digital para conversar sobre o trabalho no meio digital. Então eu acho que o Flow é muito importante para qualquer um que almeje ser criador de conteúdo, porque você aprende coisas como se portar como criador de conteúdo, tretas que esses criadores de conteúdo passaram, e inclusive, né, o caminho que eles trilharam para se tornar um sucesso que eles são de fato hoje em dia, sabe? Então eu acho isso muito legal, eu gosto bastante do Flow por causa disso especificamente, e eu acho que eles estão acertando em cheio em como fazer um podcast, porque não tem graça, né? Às vezes eu vejo aqueles podcasts, por exemplo, do League of Legends, e é sempre as mesmas 3 pessoas comentando sempre as mesmas coisas. E é muito enfadonho isso, sabe? Tipo, você vê que existe uma panela, você vê que aquela galera, eles não vão chamar outras pessoas pra discutir, que é sempre os mesmos pontos de vista, que é sempre a mesma coisa, e aí você vê uma vez, pode até gostar, mas ver 50 vezes aí não tem tanta graça. E eu acho que o Flow acerta muito nisso de chamar pessoas diferentes, porque embora o Igor e o Monark eles tenham sempre as mesmas posições, porque eles são eles, sempre chega alguém diferente lá pra falar coisas diferentes. Eu acho que essa é a parte mais importante desse podcast, porque eles chamam pessoas que são tanto de direita, de esquerda, são religiosos, são ateus e coisas do tipo, e essas pessoas estão lá para expressar pontos de vistas baseados na visão e na trilha que eles fizeram, né, para chegar até ali, e sob o ponto de vista do criador de conteúdo. Então eu acho muito importante para qualquer criador de conteúdo esse Flow Podcast. Mas de qualquer maneira eu não tô aqui para ficar puxando salame pro Flow também, né? Bom, eu vi que o Igor postou ontem que eles vão estar dando flags, no caso, né? Vão ligar o Content ID do YouTube para canais que utilizarem o conteúdo deles. E, cara, eles como criadores de conteúdo, eles liberaram todo o conteúdo deles 100%. Então você pode, por exemplo, criar um canal de cortes do Flow e sair postando vários cortes do Flow que você achar interessante, ou tirar fora de contexto, ou fazer memes e coisas do tipo. Você pode fazer o que você quiser com o Flow, essa é a verdade. Só que aí tem um problema, meus amigos. Agora eles assinaram um contrato com a Twitch e eles têm que fazer o Flow lá na Twitch e depois eles postam no YouTube. Então, geralmente tem um delay de 24 horas para que o vídeo saia da Twitch e entre no YouTube, sendo que às vezes demora um pouco mais, talvez porque demora para editar, ou demora para renderizar, ou para upar, ou sei lá qual é o motivo que eles levam para demorar, mas enfim, eles acabam tendo de 24 horas a 3 dias no máximo para lançar o podcast que aconteceu na Twitch. Isso é uma questão contratual, obviamente. Só que aí tem gente que pega o conteúdo deles lá na Twitch, né, grava, faz os cortes lá na Twitch e depois coloca no YouTube. E cara, isso é uma situação muito desconfortável, porque primeiro, você produziu aquele conteúdo, você não pode monetizar em cima daquele conteúdo porque já tem outra pessoa fazendo isso. Essa pessoa, ela tem acesso a Content ID, ela pode te dar strike, ela pode fazer um monte de coisa porque ela postou primeiro. E até você ir atrás e resolver esse problema, vai ser mó treta, o YouTube é mó desgraça pra resolver essas coisas. E também tem o ponto, né, que o YouTube geralmente ele bane esse tipo de canal de reposting. E o Flow teve bastante dificuldade pra monetizar o segundo canal deles, porque o YouTube julgava que era só um canal de repost. Aí depois eles conseguiram, eu acho, né? Tanto que o corte do Flow oficial atualmente é maior do que o próprio Flow em questão de visualização por vídeo, mas de qualquer maneira, acho que a questão de formato, né? O formato do corte do Flow é muito mais rápido, muito mais curto, se você for analisar. E no caso, né, como tem pessoas lançando antes e quebrando o contrato que eles têm com a Twitch, porque tem que demorar 24 horas a gente monetizar em cima do trabalho deles, eles vão ter que passar o Content ID, porque eles já disseram, né, que, tipo, o embargo da Twitch não serve só pra eles não postarem, mas pra outras pessoas também. E, cara, eu vi muitas pessoas discutindo, dizendo que eles estavam sendo desumilde, coisa do tipo, mas eu acho assim, a partir do momento que você ter humildade for atrapalhar quem você
for atrapalhar o que você tá fazendo, aí já deixa de ser humildade e se torna abuso. Então, tem pessoas que abaixam a cabeça pra tudo que elas ouvem na vida, e aí elas literalmente não existem. E faz parte entrar em conflito com as outras pessoas, isso é uma coisa importante. E aí você tem, por exemplo, uma situação dessa. É obviamente abusivo o que tá acontecendo, porque os caras, eles não podem postar em 24 horas. E aí tem pessoas que pegam esses vídeos e upam esses vídeos mesmo, tipo, entre essas 24 horas, quebrando o contrato que foi assinado, porque por mais que o Flow tenha assinado o contrato e essas pessoas não, se elas trabalham com o conteúdo do Flow, se elas trabalham repostando o conteúdo deles, elas têm que seguir a mesma regra, até porque a regra já foi passada, entendeu? Não faria sentido. É a mesma coisa que você pegar e falar pra mim que porque a Nintendo não lançou ainda o videogame dela no Brasil, a gente pode pegar e clonar 100% do videogame dela e vender aqui no Brasil pelo nosso preço, né? Obviamente que não é assim que funcionam as leis, né? Mas, obviamente que esse caso da Nintendo aí é muito extremo pro que tá acontecendo. A gente só tá vendo uma pessoa que, no caso, duas pessoas, né? O Igor e o Monark, que produzem um conteúdo, que não podem monetizar esse conteúdo e ainda por cima estão arriscando perder o contrato que eles têm com a Twitch por causa disso. Então é entendível, né, que eles tenham que fazer algum tipo de medida para restringir esse tipo de coisa. E infelizmente é assim que funciona. Quando você dá liberdade demais para as pessoas abusam dessa liberdade para fazer coisas ruins e usar aquele argumento de que elas estão na liberdade delas, que é a liberdade de expressão delas fazer essas coisas, sendo que elas não estão só estragando a coisa para elas, mas para outras pessoas também que trabalham com isso. Então, pensa só, por exemplo, no Talk Flow. O Talk Flow segue todos os embargos direitinho, mas pode ser que ele seja afetado por causa disso, né? Então, é uma situação bem desconfortável, na verdade, né? Você tá produzindo seu conteúdo legal, e aí tem pessoas que estão trabalhando junto com você, e elas estão seguindo as regras que você colocou sobre o seu conteúdo, tá tudo dando certo, tá todo mundo ganhando dinheiro, tá todo mundo crescendo, só que aí vem os caras FDPs, e esses caras começam a querer furar embargo pra ganhar mais visualização, a querer comentar em cima, postar as coisas antes, e coisa do tipo, isso vai afetar o seu contrato que você tem com outra plataforma, e vai afetar também a produção do seu próprio conteúdo, né? Então isso não é mais humildade, não é questão de humildade, é questão de ser uma relação abusiva, e isso acontece em relacionamento amoroso, né, pra você ver que as relações abusivas elas servem em todos os lugares, tanto em questão contratual, em questão de trabalho, em questão emocional, em questão de relacionamento, em questão de amizade, você sempre vai ter algum tipo de relação abusiva desse tipo, e é muito importante você saber parar isso, saber dizer não, saber falar, ó, esse aqui é o meu limite, aqui, ó, tipo, dentro desse quarto é a minha zona, você não pode invadir a minha zona. Você pode fazer o que você quiser na casa inteira, se você quiser mudar a casa, muda, mas dentro do meu quarto você não pode mexer em nada, porque ali é a minha zona de conforto. E é basicamente isso que acontece. Tem pessoas que invadem essa zona de conforto. Tem pessoas que elas querem mandar demais em você. Tem pessoas que elas querem cobrar demais de você. E elas acham que elas estão na razão de cobrar. Porque às vezes elas não têm uma empatia tão grande por você. Ou porque elas não se importam tanto com você. Que elas estão pensando no lucro próprio. No caso, nesse espectro do Flow Podcast, a gente está falando de lucro. Porque esses caras eles estão ganhando mais dinheiro do que outras pessoas que estão seguindo o embargo. Então pensa, se tem 3 canais grandes que fazem cortes do Flow, e o Flow também, no caso, contando com o Flow seria 4. Aí você tem um canal que é o 5º canal, esse canal pega todos esses conteúdos no Twitch e posta antes. Todos que estão seguindo embargo, eles vão pegar menos visualização, porque eles vão postar aqueles negócios lá e eles vão chegar atrasados, porque já tem um cara furando o embargo, entendeu? E esse cara tá ganhando mais grana por causa disso. E obviamente, né, isso não é legal. E a mesma coisa acontece no relacionamento, só que do ponto de vista de você ter danos, né, danos emocionais e danos físicos também, às vezes. A pessoa vem e cobra que você faça alguma coisa que não é do seu feitio, uma coisa que você não quer fazer, mas você se força a fazer isso, e aí a pessoa ainda acaba cuspindo em cima de você depois, né? Então é uma situação muito complicada que a gente tem desenvolvido a partir da nossa infância, inclusive, a gente tem muita relação assim com os pais, e a gente acaba levando isso pra vida adulta, sendo que não é assim que funciona. Eu acho que tinha que ter um curso de como ser pai, sabe? Eu acho que é importante ensinar os pais a lidar bem com as crianças, porque esse tipo de relação abusiva, de você tem que fazer o que eu quiser e coisa do tipo, isso força demais na criança, que ela vai se desenvolver como um adulto que é passivo, que aceita tudo que as outras pessoas falam pra eles e que é abusado na maior parte das vezes. E se você for ver, a maior parte das pessoas, elas são assim, ela tem aquele status, sabe, de, eu posso ser abusado aqui por causa disso, sabe? E é interessante, porque, tipo assim, eu já tive esse seletor na cabeça, sabe, que me fez refletir.
Por exemplo, você nasce em tábula rasa, você nasce sem nenhum tipo de comportamento, tipo, você aprende tudo que você vê. Muitas pessoas acreditam que a alma existe, que não sei o que, mas eu não acredito em nada disso. Eu acho que se o chinês nascer no Brasil e for criado como brasileiro, ele vai ser 100% brasileiro, assim como se um brasileiro for criado na China, ele vai ser criado baseado nos conceitos, nos costumes japoneses, ele vai desenvolver um comportamento 100% japonês. E isso já acontece, você tem vários japoneses que nasceram no Brasil, que são de etnia japonesa, que até se esforçam para manter os tradições, né, do Japão, mas eles são, de certa forma, brasileiros, e isso vale para qualquer um que for morar em qualquer lugar. Eu acho que o ambiente molda a pessoa que tá ali dentro. E a gente vê isso acontecendo, né? Tipo, quando você nasce, você vai tendo comportamentos diferentes sendo expressados para você, você tende a entender aqueles comportamentos como carinho de verdade. Por exemplo, sua mãe te abraça, sua mãe te trata bem quando você é muito jovenzinho, quando você é um bebê, você vai aprendendo que isso é amor, que isso é carinho, que é isso que você tem que ter pelas outras pessoas. Quando você não recebe isso, quando você recebe, muito pelo contrário, ódio, cobrança, coisa do tipo, você tende a internalizar isso pro resto da sua vida. Então, quando você for desenvolver uma relação amorosa, quando você tiver com 18 ou 20 anos, você vai lembrar lá atrás de como a sua mãe te tratou. Então, se você sofreu abuso físico ou verbal quando você era pequeno, quando você ouvir isso no futuro, essa pessoa que fazer isso com você vai ser a pessoa que você vai se apaixonar, porque você vai lembrar de que isso lá atrás era o que você tinha como visão de amor verdadeiro. E muitas vezes isso é extremamente danoso pra você, entendeu? Então é uma situação bem complicada. Bom, enfim, acho que eu viajei demais nesse vídeo. Fomos muito longe, mas eu gostei de poder conversar com vocês sobre essas coisas. Inclusive, eu tô gostando bastante de falar sobre psicologia e eu queria muito que o Professor Dark fosse um canal de psicologia, só que eu vejo que o público não gosta desse tipo de conteúdo, pelo menos da forma que eu estou apresentando ele. E eu pensei que se eu quiser ter sucesso com um canal de psicologia, eu preciso criar o formato de psicologia, né? Não adianta eu pegar e simplesmente fazer esses formatos de gameplay que eu costumo utilizar e querer falar sobre isso, visto que a galera que assiste esse tipo de conteúdo, ela tá acostumada com treta, tá acostumada com lados, tá acostumada com outras coisas, não com vídeos mais sérios, vídeos mais analíticos, inclusive as músicas que eu coloco aqui de fundo. Então, se eu for querer construir esse tipo de conteúdo que eu quero ter sucesso com, que é a psicologia que eu gosto muito, eu sei que alguns de vocês gostam, eu acho que eu vou ter que mudar muito o meu formato. Eu vou ter que estudar muito o formato do YouTube para entender como que eu posso chamar essas pessoas que curtem esse conteúdo para dentro do meu canal, sabe? Porque eu construí o meu império, entre aspas, aqui no YouTube fazendo canal de comentário e notícia. Originalmente eu fazia aulas, né, e eu tive muito sucesso com aulas, só que aí eu cheguei no limite, porque eu notei que as pessoas elas não querem aprender. Na verdade, isso é uma coisa que eu sinto para qualquer coisa. As pessoas elas não estão dispostas a entender algo complicado, elas simplesmente vão pegar o que é mais simples, o que é mais preconceituoso e vão utilizar isso para justificar tudo que elas fazem, porque elas têm preguiça ou porque elas se sentem tão inteligentes a ponto de não necessitar aprender o básico, né? Infelizmente, isso me frustra muito, porque eu gosto de ver as pessoas se desenvolvendo. E por mais que eu fale isso para 100 pessoas e, sei lá, 20 se desenvolvam, aquelas 80 que vão falar porcaria, aquilo vai me deixar afetado de qualquer forma, entendeu? Então eu resolvi parar com esse tipo de conteúdo. Não é porque eu tava fazendo errado, até porque eu consegui chegar em 200 mil inscritos no YouTube fazendo só isso. Agora eu tô com 332 mil fazendo notícia, fazendo gameplay, fazendo vlog, coisa do tipo. Isso tá me deixando mais feliz, por assim dizer. Embora que ainda tem muita gente daquela época antiga que me odeia muito, que fala muito mal de mim na época que eu dava aula. E é interessante, né? Pra você ver que você é muito mais odiado por tentar ensinar algo pra pessoa que vai contra os conceitos dela do que você simplesmente seguir a maré e falar, olha só essa Bambi aqui que bonitinha. E, bom, sobre psicologia em si, não é que as pessoas não gostem de psicologia, eu sei que elas gostam, só que é questão de formato para apresentação mesmo, eu acho. Então, tem que desenvolver isso aí. Bom, vou pensar, vou ver o que eu faço disso daí e espero que a gente vá se conversando, beleza? Bom, muito obrigado por assistir esse vídeo, muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa, um grande beijo, um grande abraço e a gente se vê depois.